sábado 10 de novembro, peregrinos, fiéis locais e os padres beneditinos estiveram reunidos em Tâbega para comemorar o milagre dos pães e dos peixes realizado por Jesus e narrado pelos 4 evangelistas. Pontes entre a Terra Santa e os cristãos de todo o mundo. Assim são definidos os comissários da Terra Santa. Em Jerusalém, de 26 de novembro a 2 de dezembro, os freis se encontrarão para o 4º Congresso Internacional. Reunidos em Roma nesses dias para consulta, os membros da Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém, que apoiam as instituições da Igreja Católica na Terra Santa. Uma cidade que era essencialmente habitada por cristãos maronitas do Líbano. Apesar das duras provações no ano de 1948, tradição e memória são mantidas vivas. Milhares são os peregrinos que chegam à Terra Santa em novembro. Em 1911 e 1931, a Associação Alemã da Terra Santa realizou escavações arqueológicas em Tâbega, área próxima ao Mar da Galileia, e encontrou restos de 2 igrejas bizantinas. No ano de 1932, o monge beneditino padre Johann Mader trouxe à luz os antigos mosaicos e a célebre rocha que representam os pães e os peixes usados por Jesus para saciar a multidão. O local é meta de peregrinação e assinala onde aconteceu este milagre realizado por Jesus e narrado pelos 4 evangelistas. Foi aqui que, neste sábado, 10 de novembro, o vigário patriarcal latino para Jerusalém, Palestina, Dom Jacinto Boulos Marcuzzo, presidiu a Santa Missa. Presentes, centenas de peregrinos e fiéis locais, além dos sacerdotes e beneditinos de Tâbega. Na ocasião, o bispo explicou como é possível atualizar este fato hoje em nossa vida, em nossa sociedade e em nosso tempo. Fez memórias de fatos históricos recordados nestes dias, como o fim da Primeira Guerra Mundial, a queda do Muro de Berlim e de notícias recentes, como o Sínodo dos Bispos sobre a juventude. E enfatizou que Deus faz milagres para demonstrar que está presente em meio ao seu povo. Life is love and love is life. Baseado no Evangelho da Multiplicação dos Pães, Dom Marcuzzo explicou que o Papa Francisco resumiu o sentido do amor com 3 passos concretos. Primeiro, o serviço, depois a partilha e, finalmente, a oferta da vida pelos outros. Palavra de Deus que se atualiza nos dias de hoje. Pontes entre a Terra Santa e os cristãos de todo o mundo. Assim são definidos os comissários da Terra Santa. São 63 comissariados distribuídos em 51 nações e 101 frades menores envolvidos nesta missão. Os comissários da Terra Santa, em um sentido amplo, podem ser comparados aos embaixadores da Terra Santa. São frades menores que têm a tarefa de promover o conhecimento da Terra Santa, especificamente promovendo a ajuda à custódia, trazendo peregrinações, acompanhando os peregrinos. Esta é essencialmente sua missão. Essencialmente la loro missione. Frades com uma missão bem definida, estabelecer um relacionamento com as províncias franciscanas, onde a ordem está presente para promover, como manda a Igreja, o conhecimento desta missão especial que é a Terra Santa. Svolgono il loro servizio nelle chiese locali. Depois realizam seu serviço nas igrejas locais, nas paróquias, nos vários institutos eclesiais para estabelecer relações com o mundo católico, tornar conhecida a Terra Santa e, em seguida, também com os bispos para promover as peregrinações e a coleta da Sexta-feira Santa, instituída por São Paulo VI, para ajudar os lugares santos. Instituita da Papa São Paulo VI per aiutare i luoghi santi.
A origem dos comissariados é muito antiga. Oficialmente, eles foram instituídos com a bula Risquai do Papa Martinho V em 24 de fevereiro de 1421, enquanto em tempos mais recentes foi o Papa Paulo VI a declarar que a atividade dos comissários tão benemérita no passado ainda é válida e funcional. Os comissários da Terra Santa se reunirão em Jerusalém de 26 de novembro a 2 de dezembro, no 4º Congresso Internacional com o tema Pastoral da Peregrinação, Acolhimento, Memória e Evangelização. Il quarto congresso è dedicato alla pastorale dei pellegrinaggi. O 4º Congresso dedica-se ao cuidado pastoral das peregrinações. Antes de tudo, queremos refletir sobre a alavanca evangelizadora que tem os comissários da Terra Santa através das peregrinações e que inspirou o Papa Francisco quando, por motivação própria, passou todos os santuários da Igreja, do Pontifício Conselho para a Pastoral Itinerante e de Imigrantes, àquela para a nova evangelização. O Papa Francisco e os diversos papas viram os santuários, as peregrinações como o novo Areópago, onde o Evangelho é anunciado ao povo para redescobrir as raízes da fé. I pellegrinaggi come quei nuovi aeropaghi dove il Vangelo viene annunziato, dove il popolo riscopre le radici della fede. Frei Marcelo também quis enfatizar, entre outros, o grande número de peregrinos que visitam a Terra Santa durante este período. Em diversas oportunidades abbiamo visto. Estou aqui há 17 anos e em vários momentos assistimos ao aumento de peregrinos. Este ano é extraordinário, um grande fluxo, e isso nos motiva mais a pensar sobre como podemos acolher melhor, acompanhá-los para fazer esta peregrinação à Terra Santa como um ato de evangelização. Come un atto propriamente di evangelizzazione. É positivo que cristãos de todo o mundo possam vir para encontrar as raízes da fé, para experimentar a graça nos lugares santos, para ler através da geografia aquilo que é o 5º Evangelho. Assim concluiu o responsável do escritório de coordenação dos comissários da Terra Santa. A instituição pontifícia dedicada a apoiar a Igreja na Terra Santa, cujas primeiras evidências remontam ao século XVI. Hoje tem 30 mil membros de 40 países diferentes espalhados pelos 5 continentes. Estes são os números da Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém, reunidos em Roma nesses dias para a consulta, uma assembleia de 5 anos cujo tema é o lugar-tenente. O lugar-tenente tem uma função específica. Ele é a pessoa que sabe quais as iniciativas a tomar e quais são as prioridades no local. Sabe sensibilizar os corações dos cavaleiros e damas. Sabe como lidar com situações difíceis à medida que elas surgem. Este é o retrato delineado pelo governador-geral da Ordem. Na Ordem do Santo Sepulcro, há mais de 60 delegações de lugar-tenência e magistrados que apoiam financeiramente as obras e instituições da Igreja Católica na Terra Santa. Principalmente noi siamo impegnati soprattutto. Estamos empenhados sobretudo na formação, porque acreditamos que a formação seja a melhor maneira de criar um clima de paz, de convivência, de mútuo respeito entre os cristãos e muçulmanos. Rispetto tra cristiani e musulmani. Além das escolas católicas, os cavaleiros e damas também apoiam projetos culturais de outras igrejas orientais. Eles também financiam hospitais e apoiam intervenções coordenadas de reuniões da Igreja Oriental. É forte a dimensão de serviço da população da Terra Santa. Por isso, os membros são obrigados a peregrinar na terra do 5º Evangelho para trazer sustento, um apoio moral aos cristãos desta região do mundo. Estou muito feliz por estar aqui como Cavaleiro do Santo Sepulcro. Eu estou aqui com 70 peregrinos. Os Cavaleiros do Santo Sepulcro apoiam o Patriarcado Latino, os cristãos locais, aqui em nossa Igreja-mãe, a Igreja de Jerusalém e as áreas circunvizinhas. Então, eu estou muito feliz de estar aqui e fazer parte dessa comunidade de 30 mil cavaleiros espalhados pelo mundo. Non soltanto per vedere le pietre dei santuari,
não só para ver as pedras dos santuários ou os restos dos testemunhos bíblicos, mas para encontrar as comunidades cristãs com sua vida, seus desafios e sofrimentos, sua caridade diária. Sofferenze, la loro carità quotidiana. Alta Galileia, a 3 quilômetros da fronteira com o Líbano. A pequena vila de Kafar Baran foi o lugar de refúgio de cristãos maronitas que vieram principalmente do norte do Líbano. Deixaram o país devido às guerras, difíceis condições de vida e perseguições durante o domínio otomano. Inicialmente, eram simples trabalhadores. Progressivamente compraram terras e conseguiram se estabelecer na região. Atualmente, a localidade pertence ao Parque Nacional de Israel e contém ruínas de uma antiga sinagoga. Sua suntuosa estrutura indica que ali viveu uma próspera comunidade judaica no IV e V séculos da era cristã. Entretanto, há relatos que ali viviam judeus adeptos do judaísmo e outros convertidos ao cristianismo, existindo uma sinagoga de cada grupo. Em meados do século XX, a história do lugar teve sua rota modificada. Em 1948, os árabes ali residentes foram obrigados a se refugiarem em cidades vizinhas, como Gish, ou até mesmo no Líbano, por razões de segurança. Diversas famílias tiveram as casas destruídas, ficaram separadas e muitas foram as tentativas de retornar a Kafar Baran. Contudo, isto nunca foi permitido. Testemunhos de quem presenciou essa história de perto. Eu nasci nessa aldeia conhecida como Kfar Baran. Tinha 21 anos quando fomos forçados a sair daqui. A ocupação de nossa aldeia ocorreu em 29 de outubro de 1948. Depois da Guerra de Junho de 1967, fomos autorizados a vir uma vez por ano para rezar. Isso foi tudo. Enfrentamos os desafios, vindo todos os sábados para participar da missa. Realizamos reuniões sociais, casamentos, apesar das sérias restrições, apesar da declaração de ser uma zona militar fechada. Em meio aos destroços, os resquícios da aldeia maronita de Baran, como uma igreja que continua sendo o centro espiritual dessa comunidade, memória de seus moradores e a tradição cristã ainda conservadas. Essa vila sempre foi um ponto de encontro, um centro de orações, onde os fiéis vêm e louvam a Deus juntos, de manhã e à noite. Eles participam de missas e cultos religiosos conduzidos por padres e monges. Como padre, quero enfatizar mais uma vez que a igreja é a pedra angular que ajuda a formar e unificar os cristãos, sem os quais o cristianismo não existe. A mensagem da igreja é acompanhar as condições de vida de seus filhos, onde quer que estejam, especialmente aqueles que vivem em miséria, injustiça e opressão. A mensagem da igreja é vigiar o crescimento e propagação da fé. O sacerdote maronita Padre Salih Sussan também é natural da vila e tinha 5 anos quando a família fugiu. Aos sábados, celebra a missa no local. Ele conta que a maioria dos sacerdotes maronitas de Israel são naturais de Kafar Baran. São João Paulo II, quando esteve na Terra Santa no ano 2000, recordou o acontecido com os cristãos do vilarejo, o que ocorreu também no Sínodo dos Bispos sobre a Igreja no Oriente em 2010. Eu mesmo tenho orgulho de ter raízes profundas em minha aldeia natal. Raízes históricas, sociais, ambientais e culturais. Essas raízes vivem no meu interior. Elas são parte do meu ser, da minha identidade. Cores, bandeiras, música é a beleza da diversidade de peregrinos presentes na Terra Santa neste mês de novembro. Por vários anos, desde a queda do comunismo na Polônia, vem aumentando o número de peregrinos. Basta um rápido olhar para que isso seja percebido. Graças à situação econômica, mas também à facilidade de viajar, permitiu que vários peregrinos chegassem. Mas, há alguns anos, o aumento é extraordinário. Eu cheguei aqui da Polônia há 30 anos como estudante, então por um bom tempo estou aqui. No começo, haviam muitos poucos grupos. Os primeiros que vi vieram de ônibus da Polônia pela Turquia, Síria, Jordânia e entraram em Israel.
Uma coisa incrível. Parecia impossível. Então, com os aviões. Agora temos muitas conexões de diferentes cidades polonesas. Moltissimi collegamenti dalle diverse città degli aerei. Ci sono moltissimi uffici dei pellegrini que organizzano questi viaggi, allora tanto più. Depois, as muitas agências de viagens especializadas em peregrinação que organizam. Ficou ainda mais fácil encontrar um bom preço e simplesmente vir. Pubblicità invitando sempre i pellegrini di venire perché è un unico viaggio nella vita che si può fare. Dom Vicente Costa, da Diocese de Jundiaí, nos conta a sua experiência. Uma experiência. A gente passa cada vez mais a se apaixonar por Jesus, por sua pessoa, em todas as ações que a gente ora, sempre a gente fala, aqui aconteceu o milagre de Canaã, aqui aconteceu a última ceia, aqui estamos diante do Santo Sepulcro, aqui Cristo de verdade sofreu a paixão, morreu e ressuscitou, então uma grande alegria. Milhares são os peregrinos que desde a manhã até a noite passam pelas ruas da Cidade Santa. Este grupo da Arquidiocese do Rio de Janeiro e da Diocese de Campanha prepara-se para fazer a experiência da entrada solene no Santo Sepulcro. Então são os dois bispos com o clero do Rio de Janeiro e Campanha, que vive este momento importante na Terra Santa, o retiro espiritual, onde eles têm um encontro com a humanidade de Cristo, com esse Deus que caminha, com esse Deus que se aproxima, esse Deus que morre e ressuscita. O momento do Santo Sepulcro é muito importante para os padres, porque é a ressurreição, é aquilo que eles anunciam nas exéquias, nas missas, nos sacramentos, todos os anos e todos os dias. A primeira vez que eu venho com o clero da Diocese da Campanha fazer essa experiência espiritual, de reviver e também passar os lugares onde Cristo Jesus passou e nos ensinou também. Certamente uma experiência mística, espiritual muito forte, não somente para mim, eu que sou bispo da Diocese da Campanha, mas também para muitos desses sacerdotes que certamente sairão daqui revigorados espiritualmente para se empenharem cada vez mais amando a Cristo e a sua igreja e sempre assemelhando cada vez mais o seu coração a Cristo bom pastor. Uma palavra, responsabilidade. Porque de um lado se vê o número de pessoas, impressionante o número de pessoas que aqui vêm buscando, procurando. Por outro lado, a resposta é Jesus Cristo. A nós, igreja, cabe juntar a pergunta e a resposta. E é essa a responsabilidade que eu levo da visita em si e ainda mais da entrada solene.